Olá pessoal, vamos começar agora a linguagem script. Essa é uma disciplina, tá? Nós estamos na terceira aula, mas nós vamos agora começar. Eu vou falar um pouco, né, sobre o que nós vimos nas aulas anteriores. Tá? No caso, eu vou falar a parte um, tipos de linguagem e tal. E vamos falar alguma coisa que, assim, que não tem como, às vezes, a gente entender somente através do papel. Que a gente só falando aqui verbalmente e a gente se comunicando que a gente consegue entender de uma forma mais clara. E, assim, a linguagem script, para me tratar de linguagem script, o princípio, a princípio, eu preciso falar sobre lógica. No caso, lógica, sobre algoritmo, né? E é sobre isso que eu vou introduzir aqui, tá? É bem rapidinho, para a gente poder entender como é um algoritmo, como é o princípio de tudo da linguagem. Que aí, no caso, através da lógica, nós podemos estar trabalhando, estar utilizando e entendendo de uma forma mais fácil. Linguagem script. Bom, eu vou colocar aqui. Primeiro, eu vou tratar sobre os tipos de linguagem, tá? A partir do momento que eu tratar sobre os tipos de linguagem, vocês vão ver como é que funciona os tipos, como é que funciona todo o algoritmo dentro dessas linguagens. Nós vamos entender um pouquinho no nosso dia a dia na internet, tá? Eu vou olhar, passar aqui para vocês. Aqui nessa parte aqui é a emenda, né, sobre o que vamos tratar nesse assunto. No caso aqui eu coloquei 4 horas e 8 horas para chegar ao diagrama. E eu vou tratar sobre eles, no caso aqui, que já passaram nas 3 últimas aulas. Vamos então, linguagem de programação. Hoje nós temos vários tipos de linguagem hoje, de programação. Existem situações, tá, pessoal? Deixa eu colocar a minha fotografia para vocês acharem legal aí. Ok, para a gente se comunicar de forma mais tranquila. Eu estou bem no cantinho inferior aí da sua tela, o cantinho inferior direito da sua tela, tá? Olha eu aqui, tá conseguindo me ver? Eu vou falar sobre linguagem de programação, sobre esses tipos, essas linguagens que a gente ouve muito falar. Linguagens como, por exemplo, HTML. Deixa eu ver se eu consigo ver algumas delas aqui para frente. Não, aqui. Nessa tela eu estou vendo aqui, ó, nessa telinha, vocês estão vendo o meu mouse aí, aonde eu tenho PHP, tá aqui, ó, CSS, SQL, aqui tem também HTML. Existem várias outras também, como por exemplo as linguagens ASP, né, no caso. Existe XML, tudo isso, tá? Se trata de uma linguagem, de uma estrutura, para que a gente possa criar algo. Essa estrutura, principalmente PHP, no caso, estruturado com, entre aspas, né, do HTML e CSS também, para que a gente possa fazer um design em que as pessoas possam entender em uma linguagem, né, em uma linguagem amigável. Né? E aí, no caso, todos os processos que você irá fazer ali dentro do programa possa ser entendido tanto por você quanto pelo computador. Então, vamos ver um pouquinho sobre essas linguagens e os tipos delas, que no caso eu posso chamar. Neste caso aqui, é a linguagem de máquina. A linguagem de máquina é uma linguagem crua, que a gente chama linguagem crua. Ela não muda do seu estado natural. É uma linguagem que ela é formada por alguns códigos que não são familiares para nós no nosso dia a dia. E que somente o computador
ou quem tem um conhecimento profundo na área de linguagem pode conhecer, reconhece, tá? Então, é a linguagem que o computador reconhece. É a linguagem de máquina. O nome já diz. A característica da linguagem de máquina, tá? Ela consiste em strings, chamada strings de números. Número também entre aspas, porque vocês vão entender agora por que números entre aspas. Por exemplo, eu tenho, no caso, números binários. Mas calma um pouquinho que eu vou falar sobre isso depois. Qualquer computador entende diretamente a sua própria linguagem de máquina. Mas como assim? Ele vai criar ele vai trabalhar, ele tem ali dentro dele armazenado aquela linguagem ao qual ele vai emitir através daquele, digamos assim, daquele código, né? Como sua linguagem, ele vai emitir que nós chamamos de dados, de informações. Mas ele vai receber nessa forma também de linguagem dados. Quem é que informa os dados? Nós. Nós informamos esses dados em uma linguagem que a gente conhece. Mas ele vai entender na linguagem dele. Opa, mas como isso faz na transição? Calma que nós vamos falar sobre isso. São dependentes de máquinas. Pode ser utilizada em algum tipo de computador. Ou, no caso, ela é utilizada em algum tipo de computador. Não tem como utilizar essa linguagem em alguma coisa que não seja computadores. Tá? Bom, neste caso, elas são dependentes de máquinas. Elas precisam de um computador para serem utilizadas. Elas são complicadas para a gente entender. No caso, mas assim, elas, através de uma leitura de código, o computador consegue reconhecer. Tá? Essa é linguagem de máquina. Vou dizer o exemplo, é o código binário. O código binário, ele é 0, 0, no caso, ele é 0 e 1, ou seja, ele oscila entre 0 e 1. Mas o que seria 0 e 1? 0 desligado, 1 ligado. Eu poderia dizer também que 0 é falso, né? Poderia dizer uma afirmação como falso, e 1 como verdadeiro. Eu poderia também dizer que 0 é corrente interrompida e 1 é uma corrente liberada. Tá? Isso é um código binário. 0 ligado. 1 no caso, ao contrário, 0 desligado. 1 ligado. 1 verdadeiro. 0 falso. Então, bom, agora nós temos um outro código que nós podemos também entendê-lo, como esse código aqui. Ó. Esse código, vê que ele tem aí um símbolo de FF6600. Se eu for aprofundar com vocês, inclusive eu vou passar nessa tela aqui, eu vou colocar uma tela aqui para vocês, para me poder escrever algo relacionado a isso. Olha só, eu tenho aqui a tela, essa tela limpa que vocês estão vendo, tá? É onde eu vou escrever um código hexadecimal. Vou aumentar a fonte para a gente entender bem. Eu tenho, bom, o código decimal é de 1, né? No caso é de 0 a 9. Decimal, que no caso são 10, né? 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Decimal, que é um dos códigos que eu coloquei ali. É o código decimal. Agora, o hexadecimal ele precisa ter mais 6 números à frente. Mas eu vou colocar aqui 10? Não,
espera aí, não posso fazer isso, porque 10 ele é composto pelo 1, que é este aqui, e pelo 0. Ah, legal! Então vamos fazer o seguinte. Do mesmo jeito seria o 11. Não, o computador não vai reconhecer como 11, ou seja, ele vai reconhecer o 1 e o 1. Então, o que acontece? Como fizemos para que o hexadecimal fosse utilizado? Nós utilizamos as letras do alfabeto. Como é representado o número 10? Lembra que hexadecimal são 16. Então eu tenho o 10 representado pela letra A, o 11 representado pela letra B, o 12 representado pela letra C, o 13 representado pela letra D, 14 pela E, né? E a 15 pela F. Então eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 9, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15. A, B, C, D, E, F. Esse é o hexa. Tá? Então são esses valores. E, aliás, ele está faltando isso, está certo. Hexadecimal. Neste caso aqui, eu tenho desses caracteres, eu consigo formar, então, através de um código, cores. Por exemplo, a cor, vamos dizer que a cor vermelha. A cor vermelha vai ser F, 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 6, 6, 0, 0. Esse é o código da cor vermelha. Então eu tenho o 00. Esse 00, ele é, no caso, claro, né, configurado como 0, 0. No caso, ele é totalmente nulo. O 6, 6, ele é um número, né? Normalmente, número 6. Do mesmo o F, que aí ele já vem cá para frente, que vai ser o número 15. Desses caracteres, se eu for formar através de um número decimal, ele vai formar 255. Ele vai se formar 1, 2, 5 e vai se formar 0. Esses, no caso, então você vê que ele se formou através de um número decimal. Bom, eu não vou aprofundar nessa parte, é só para dizer para vocês como é a linguagem, é um pouco complexa a linguagem do computador, mas não é esse meu objetivo. Não se preocupem, tá, pessoal? Eu só fiz uma demonstração para vocês que isso são coisas que vamos ver no futuro. E lembrando que podemos colocar cursos para vocês falando especificamente de lógica. Né? Um curso de lógica e algoritmos. Isso basta a gente ter demanda, a gente pode estar trabalhando um curso para vocês relacionado a algoritmo, no caso, lógica e algoritmo. Mas vamos voltar para a nossa parte aqui da linguagem de máquina. Continuando então, vou continuar aqui, linguagem de alto nível, que é essa que eu mostrei para vocês. A linguagem alto nível. Ela é formada através de códigos ou comandos, tá? Essa linguagem, ela pode ser as linguagens em C, em C++, linguagem NET e o Java. Mas tem várias outras, como por exemplo PHP, vou dizer entre aspas, a linguagem HTML, que no caso eu diria que é quase que uma linguagem. Eu tenho linguagem ASP.NET, né, a linguagem JavaScript,
E aí são linguagens adjacentes que vão se formando com base em outras. Vou concentrar com vocês em linguagem C, tá bom? Vou concentrar com vocês em linguagem C. Porque a linguagem C vai me dar uma base para que outras linguagens sejam compreendidas. Por exemplo, uma das linguagens que eu gostaria de passar para vocês, a qual através dela, vocês criam sistemas, sites, com layouts avançados, através de um caso, com através de que pode ser conectadas pela internet, ou seja, é um uso amigável pela internet, é a linguagem Java e a linguagem PHP, né? Que aí no caso em uma base HTML você consegue criar um site funcional, no caso com a linguagem PHP. E neste caso um HTML5 e tal, mas isso são coisas de linguagens de alto nível para que você possa desenvolver programações. Uma linguagem que eu gostaria de trabalhar com vocês futuramente é a linguagem PHP e banco de dados MySQL. E aí a gente iria ver outras, que no caso HTML5, CSS, para que a gente pudesse criar, né, um sistema web, um site, por exemplo. Eu gostaria de estar passando isso para vocês em alguns cursos avulsos que pudesse, cursos de capacitação, né, que possa vir futuramente. Mas, pessoal, não é totalmente esse o nosso objetivo. Não vou aprofundar em linguagens de alto nível. O que eu disse de linguagens de alto nível são essas que vocês estão vendo aqui ao lado. É uma coisinha bem bonitinha aqui, tá? Mas calma que nós vamos chegar a um ponto interessante aqui. Algoritmo. Tá. Você vai me perguntar, o que é algoritmo? Algoritmo tem, no caso, tudo a ver na lógica, porque todo o processo lógico de um código será representado através de algoritmos. Então, eu tenho algoritmo em algumas formas, como, por exemplo, em caracteres estáticos. Eles são executados através de uma ordem prescrita. Ou seja, você vai traçar um algoritmo, traçar um caminho para que todo aquele processamento todo aquele processamento de dados, onde todos aqueles dados que você fornece possa tornar informações, possa resultar em informações. E precisa passar por um algoritmo. Então, você vai fornecer dados, por exemplo, 1 mais 1 são dados. 1, que no caso é um número, outro 1, que também é um número, que eu posso chamar de N1 com N2. Através desse algoritmo, eu vou pegar 1 mais 1, o mais seria um algoritmo. 1 mais 1, eu digo que é igual a 2. Então, esse 1 mais 1 chegou ao resultado 2. Então, ele pegou os dados e tornou esses dados como uma informação, retornou para mim. Esses dados, eles serão adquiridos através de um teclado, ou você digita aqui, né, através do teclado, e haverá um processamento através do computador. Logicamente, o número 1 não vai ser passado para o computador o número 1 mesmo, mas ele vai dizer 0, 0, 0, 0, 0 e 1. É um código binário que vai representar o número 1. Mas isso é algo à parte, que a gente pode ver em outras situações. Além, no caso aqui, vamos prosseguir, algoritmo é evocar a execução desse texto, de um texto informado, de forma fixa, definida, um texto definido,
que você informou. Ele vai ser executado. Após ser executado com base em um valor inicial, que pode ser texto, tá? Eu coloquei aqui texto, mas pode ser números. Ele vai trabalhando em um evento dinâmico em um tempo que eu posso chamar de ação. Esse evento dinâmico pode ser uma soma, pode ser uma união entre valores, pode ser um cálculo de média. Isso eu posso chamar de evento dinâmico. E vai sendo feito ações. É comparação, por exemplo, identificação como verdadeiro ou falso. Né? Isso eu chamo de evento dinâmico e ação. Né? Em uma ação que vai evoluindo até chegar ao resultado. Vamos aqui um pouquinho para frente e eu vou dizer sobre ação, que é o evento, né, como já dito anteriormente, que ocorre em um período de tempo finito. É um período de tempo finito. Olha que um período de tempo finito. Se for infinito, você não tem resultado. E se você não tem resultado, essa lógica não vai funcionar. Esse algoritmo, ele vai se tornar infinito, nunca vai chegar a um resultado. Eu preciso que esse algoritmo tenha um fim, para que eu tenha a informação. A informação que eu vou obter, ela pode ser uma informação na tela do computador, aqui na tela do computador, ou pode ser uma informação impressa, né? Por exemplo, se eu for ao caixa eletrônico, eu quero o saldo ou o extrato, eu vou informar lá no computador o que eu quero. Ele vai processar aquela informação, vai saber que você quer o extrato, vai pegar toda a informação lá dentro do espaço de armazenamento e vai te fornecer ou na tela ou impresso. Né? Geralmente a gente vê muito isso quando vamos buscar extrato em banco. Isso através de uma ação. Essa ação, por exemplo, ela é feita de uma forma lógica. Por exemplo, e no caso ela é de uma forma lógica e progressiva. Por exemplo, eu vou caminhar até a próxima esquina. Eu preciso feito uma ação. Eu preciso fazer uma ação. O que eu vou fazer para mim caminhar até a próxima esquina? Qual será todo o processo? Colocar um livro em cima da mesa. Olha só. Como eu vou fazer? Qual toda do processo, qual toda a ação que eu vou fazer para colocar um livro em cima da mesa? Descascar as batatas para jantar. Atribuir o valor 3.14 a uma variável. Né? No caso, que aproxima o valor 3.14 a uma variável. Tá? Isso é um exemplo que aproxima mais da prática. Né? Mas eu vou passar para vocês, por exemplo, deixa eu ver aqui, colocar um livro em cima da mesa. Eu vou ter que, antes de colocar o livro em cima da mesa, o que eu preciso fazer? Qual é o primeiro procedimento? Para eu colocar um livro em cima da mesa, eu preciso pegar esse livro. Né? Eu preciso pegar esse livro, a não ser que eu venha movê-lo de uma forma sobrenatural para cima da mesa. Pode ser também. Mas eu vou pegar aquele livro e aí eu vou mover ele até quando eu estiver em cima da mesa e eu vou colocá-lo ali em cima da mesa. Então, esse é o processo. Eu quero que vocês entendam comigo, por exemplo, trocar o pneu de um carro. Ou seja, qual é o meu resultado que eu quero adquirir? Trocar o pneu de um carro. Mas para esse motivo, o que eu tive? Eu tive um problema.
Qual foi o problema que eu tive? O pneu furado. Então, todo algoritmo, ele começa quando eu tenho um problema. Para que chegue a um resultado, eu preciso, qual é o resultado? Aquele problema solucionado. Então, para que eu comece o algoritmo, eu preciso saber qual é o problema. Qual é o problema eu com meu carro? O pneu furado. Para eu pegar, no caso, trocar o pneu, eu preciso, por exemplo, antes de tudo, o que eu precisaria fazer? Pense comigo. O que eu preciso fazer para que eu tenha esse pneu trocado? No caso, o pneu step trocado. Eu poderia falar N procedimentos aqui, mas eu vou falar assim, alguns procedimentos básicos. E você pode interpretar o seu procedimento normal, comum. Eu vou dizer que para mim, trocar o pneu do meu carro, eu preciso primeiro pegar o meu pneu step. Bom, dependendo das pessoas, poderia dizer, eu vou chamar, né, ligar para o meu, para o borracheiro, né, diria assim, ou para a assistência técnica. Mas eu vou dizer no meu processo, na minha solução. Em minha solução, eu iria pegar o pneu step primeiro. Então, o primeiro processo no algoritmo, né, era pegar o pneu step. Esse seria o pneu step é um elemento. Esse elemento, eu vou dizer que o pneu step seria o P2. Né? Eu pego o pneu step, chamado P2. Eu vou pegar em seguida chave. Por quê? Porque eu preciso fazer todo o processo de desparafusação do pneu furado. Vou dizer que essas chaves seria um processamento, ou seja, um elemento de processamento para poder desparafusar. Mas o que eu vou desparafusar? Vamos dizer que eu vou desparafusar o pneu furado, o P1. Ok, então, por exemplo, poderia ser também o PF, né? A sigla aí de pneu furado. Eu pego o P1, o pneu furado, desparafuso e retiro. Qual é o próximo procedimento? A próxima ação é eu colocar o pneu step, ou pneu novo, né? Esse pneu novo eu vou colocar, vou fazer o que com ele? Vou encaixar ele lá. Já terminou o processamento? Não. Eu ainda tenho outras ações a seguir, que é parafusar o pneu. Após parafusado o pneu, o que você vai fazer para ter um bom resultado? Só isso? Não. Eu preciso pegar o pneu step, guardá-lo da mesma forma que eu vou guardar as chaves. A partir daí, eu fiz todas essas ações, pronto, eu tive um resultado. Tá? Esse foi o resultado que eu tive. Então, isso eu diria que é um algoritmo que eu segui. Teria como eu colocar o pneu step sem retirar o pneu furado? Não, não teria. Então eu posso fazer isso somente se eu retirar o pneu furado. Veja como esse algoritmo é interessante. A ação ela é feita de forma ordenada, ou seja, eu tenho a primeira ação, a segunda ação, terceira ação, quarta, até a última ação.
Existem situações que eu possa dizer assim: ah, mas e se eu não tiver pneu step? O que eu iria fazer? Bom, isso são condições. Aquela condicional que eu digo sim ou não, igual vocês veem aqui na tela, tá? Vocês estão vendo aqui sim ou não. Lógico que aqui está uma situação um pouco mais complexa e não esse exemplo que eu estou dando. Eu posso dizer, por exemplo, eu não tenho o pneu step. Olha lá, eu preciso de um pneu step. Mas se eu tiver o pneu step, o que eu vou fazer? Eu vou pegá-lo, retirar o pneu furado e colocar o pneu step. Se eu tiver, então eu vou perguntar: eu tenho o pneu step? Sim, então eu vou fazer todo esse procedimento. Eu tenho o pneu step? Não. Então eu vou fazer o seguinte: entrar em contato com alguém que tenha um pneu step. Veja que o caminho dessa ação, desse algoritmo, está um pouco diferente. Ele é um caminho diferente. Então, isso são condicionais. Eu tenho a condição como sim, a condição como não. Como sim, eu vou trocar, acaba que vai se tornar mais rápido. Como não, eu preciso de alguém que tenha o pneu step para que ele possa trocar esse pneu para mim. Isso é uma condicional. Ela é representada por esse símbolo aqui que vocês estão vendo aqui, ó, que é um estilo losango, no caso, regular, uma coisa assim, aonde eu tenho as pontas, né, neste caso. E na direção vertical e na horizontal. Esse processo, né, no caso, ele é encaminhado em toda a ação, né, no caso nessas situações. Mas imagine assim, eu não tenho esse pneu. Se eu não tenho esse pneu, eu vou precisar de chamar alguém que tenha o pneu. Mas e se não existir alguém que tenha esse pneu? Eu vou ter uma situação sem resultado. Então, esse algoritmo, ele já se perde. Porque eu não vou ter resultado. Eu vou voltar lá para o pneu furou. Né? Então, eu posso voltar. O pneu está furado, gente. Mas eu não tenho como trocar. Eu vou voltar pneu furado. Isso se torna um looping, né? Em que torna infinito. Torna um loop infinito. Essa é uma situação que podemos ver isso, no caso, para frente, aí, no futuro, na prática. Resumindo, o algoritmo é a descrição de um padrão de comportamento expressado em termos de um repertório bem definido e finito, né, de ações primitivas, das quais damos por certo que elas podem ser executadas. Como eu estava falando, são ações primitivas. Por exemplo, para eu colocar, vamos dizer assim, eu tenho um problema. O meu arroz está cru. Eu preciso fazer o quê? Preciso do arroz cozido no almoço. Qual é todo o algoritmo que eu vou seguir? Eu consigo cozinhar o arroz sem acender, sem ter um fogão? Imagino que não. Mas assim,
eu vou hibernar esse processo para mim poder futuramente, mais para frente, eu vou pedir para vocês, tá? Me dando esse algoritmo, tá bom? Pense bem, eu vou escrever para vocês estar me passando esse algoritmo. Passos para construir um algoritmo primeiro, lembra do que eu falei sobre problema? Eu tenho um problema. Então, eu vou analisar este problema. Eu vou identificar as entradas de dados. Quais são as entradas de dados? É o que eu tenho em mãos. Se eu estou com o pneu furado, eu vou olhar o que eu tenho. Eu tenho um pneu step? Sim, tenho um pneu step. Então, ele é um tipo de dados de entrada. Eu tenho as chaves para eu trocar esse pneu? Tenho. Ele é uma chave, ele é uma entrada, é dados de entrada. Vai entrar quais os dados? A chave e o pneu. Então, pronto. Agora eu posso determinar que as transformações sejam de uma forma progressiva, em uma ordem, né, a qual será executado e processado, neste caso. Eu vou processar o quê? Vou processar a troca do pneu. E aí eu vou identificar a saída, ou seja, a solução. O pneu foi trocado? Sim, então pronto, finalizou o algoritmo. O pneu foi trocado, finalizou o algoritmo. Resolveu o problema? Finalizou o algoritmo. Sempre em um algoritmo tem um início e tem o fim, tá? Eu tenho diagramas, que no caso é através de diagramas eu vou resolver problemas, eu vou criar uma ordem para resolver problemas. E aí eu vou utilizar alguns símbolos. Quais são os símbolos? Eu vou puxar aqui a minha tela para que vocês possam ver os outros caracteres aqui. Bom, eu tenho aqui direção do fluxo de dados. O fluxo de dados ele vai ser executado para a direita, para a esquerda ou para baixo, né? Neste caso, nós vamos utilizar esse fluxo de dados, colocando a setinha para dizer a ordem. Olha, meu pneu está aqui, eu tenho esse pneu aqui, que é o pneu reserva. Esse pneu ele vai ser trocado. Então, qual é a próxima ação? Eu vou processar aquela troca. Então, eu vou pegar uma setinha do que eu tenho, tá? E vou trazer ele até a parte do processamento. Essa setinha vai ficar apontada para o processamento. Então, essa setinha aqui. Conexão. Esse conexão não há tanta necessidade de ser usado, tá? Nós vamos utilizar mais esses outros. A conexão seria assim, uma setinha ligando essa conexão para que ela possa ir até outras ações realizadas. Início ou fim do algoritmo. Com esse símbolo, eu vou dizer que é início e eu vou concluir com esse símbolo o fim. Tá? Processamento. Para o processar, eu vou utilizar o retângulo. Tá? Esse retângulo aqui. Esse retângulo eu utilizo sempre que estiver processando os dados. Seja eu posso utilizar várias vezes. Tá? Outras vezes, ele pode processar uma, duas ou mais vezes. Entrada ou saída de dados, da mesma forma. Ele vai poder ser executado mais de uma vez, sem problema. Mas, por exemplo, entrada ou saída de dados. Imagine, vamos voltar lá no pneu, na troca do pneu do carro. Para eu trocar o pneu, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um pneu reserva e preciso ter as chaves, não é verdade?
Então, eu preciso de elementos de entrada, no caso de dados. Esses dados vão ser representados por esse caractere aqui, ó, por essa figura aqui, por essa imagem. Esse símbolo de entrada e saída de dados, eu tenho o pneu N2 e as chaves que eu tenho, vamos dizer que as chaves, no caso, o pneu, né, P2, e as chaves, que eu poderia dizer que é o C1, por exemplo, as chaves C. Se eu tenho elas, eu vou colocar aqui dentro que eu tenho o pneu, o N2, e as chaves C. Então, eu tenho esses dois elementos aqui. Para o processamento, o que eu vou fazer? Eu pego aqui a chave e vou processar junto com o pneu e vou parafusá-lo no lugar, desparafusar o pneu que está furado e vou parafusar o pneu, né, novo. Então, eu represento através desse retângulo aqui. Eu tenho esse símbolo aqui também, que é o de repetição com variável de controle, tá? Essa repetição com variável de controle, não vamos ver assim agora. Saída da tela, a saída na tela, aliás. Esse saída na tela é o que vai aparecer no computador. Quando vai aparecer o resultado no computador, eu utilizo essa saída na tela. Imagine, por exemplo, você lá pegando o seu extrato bancário. Ele faz todo um processamento, aonde? No início do algoritmo, você tem o início do algoritmo, você tem a entrada e saída de dados. O que vai ser a entrada de dados? A entrada de dados, por exemplo, em um caixa eletrônico, pode ser o seu cartão. O caixa eletrônico recebeu o seu cartão. E aí eu tenho uma outra entrada de dados, porque não adianta você colocar só o cartão, você precisa digitar a sua senha. Então eu tenho ali o cartão, diria que é um símbolo C1, e você tem a sua senha. Diria um S de senha. Então eu tenho uma variável cartão e a variável senha. Eu tendo esses dois, variável cartão mais variável senha, eles sendo verdadeiro, então ele vai fazer o processamento. Para que seria a repetição? A repetição é quando eu diria um caso a senha estiver errada. Aí ele vai verificar aqui no decisão. Aqui é esse símbolo aqui. Olha, se vocês estão vendo o meu mouse aqui, ele está circulando. Decisão. A decisão será o quê? A decisão é: eu digitei a senha errada? Se eu digitei a senha errada, então a decisão, no caso, ela vai dizer que está, no caso, ela vai negar o acesso ao resultado. Ele vai verificar assim: senha certa, cartão certo? Existe cartão lá? Foi colocado o cartão? Sim. Foi colocada a senha correta? Sim. Então, a decisão, tá, vai ser sim. Ele vai ter uma ação logo à frente. No caso da decisão, aqui, eu vou dizer, olha, não digitou a senha correta para aquele cartão. Ou pode ser também assim, não colocou o cartão. Ele vai voltar para executar a ação de novo, para você digitar a senha correta ou não. Se você digitou a senha errada de novo, ele dá novamente a volta. Isso, dependendo da situação, ele trava. Ou seja, ele vai contar uma quantidade de tentativa e aí, conforme a quantidade de tentativa, ele vai travar, ou seja, ele vai bloquear o seu cartão. Esse é um algoritmo, tá,
finito. Por quê? Ele deu um loop na primeira vez. Ele deu um loop na segunda vez que eu digitei errado. Ele deu um loop para a terceira vez que eu digitei errado. A hora que eu errei de novo, aí ele vai chegar a um resultado. Qual é o resultado? O resultado é cartão travado, cartão bloqueado. Se eu digitar certo, pronto, ele vai ser processado e vai, no caso ele vai dizer sim, e vai me dar uma saída impressão, tá? Eu vou fazer um negócio agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse algoritmo para retirar um extrato bancário. Olha só, vamos lá. Eu vou voltar aqui, deixa eu abrir aqui uma tela do Word. Vou passar aqui para a sua tela, olha só. Eu tenho então aqui o símbolo do início, ok? Ou seja, todo algoritmo tem um início. Depois eu preciso receber os dados que eu tenho, os elementos. Como é que eu recebo os elementos? Eu vou colocar um símbolo de elementos, que vai ser, qual que é? Qual? Este aqui. Eu recebo elementos com este símbolo aqui. Tá? Eu recebo elementos por esse símbolo. Para uma conta bancária, o que eu tenho que fazer aqui agora? Quais são os dados que eu tenho que receber? Olha só, entrada e saída de dados. Tá bom? Olha só, eu vou voltar aqui. O que eu tenho que receber? Eu tenho que receber o cartão, né, lá no extrato bancário. Eu não vou falar assim, é o cartão do Banco do Brasil, colocar BB aqui. Não, porque eu posso ter um cartão do Bradesco, pode ser um cartão Caixa, pode ser um cartão do Banco Santander, ou algo assim. Ou pode ser um cartão de crédito, pode ser um cartão de débito, né? Então, eu vou colocar aqui um número, um código representando uma variável, tá? Representando um cartão. Se eu colocar aqui um cartão Visa, cartão Visa, essa se torna uma variável definida, porque eu já sei que o cartão é Visa e ele sempre vai ser Visa. Mais vamos colocar uma variável. A variável colocaria uma variável cartão, diria assim, uma variável C1. Essa variável pode ser um cartão Visa ou pode ser um cartão Mastercard. Então, isso não importa. O que importa é que eu tenho um cartão, que no caso vai ser C1. Então, isso é uma forma genérica de eu determinar, de eu identificar o cartão de crédito ou de débito. Se eu tenho o cartão, eu preciso também ter a senha. Vou executar a operação agora? Ainda não. Eu preciso ter uma senha. Eu vou colocar aqui senha 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não, porque não é uma senha definida. Eu posso ter um cartão que tem a senha 1, 2, 3. Posso ter um cartão que tem a senha ABC. Então, eu vou colocar aqui um S1. Então, eu tenho cartão 1 e tenho S1. Ou então, você pode representar somente com as letras. Eu tenho um cartão C e uma senha S. Tá? Você vai representar o elemento por símbolos. C, por exemplo, para cartão, S para senha. Esses são os dados que eu tenho em mãos. Eu tenho o cartão e tenho a senha. Agora, eu vou fazer o seguinte. Para que eu possa iniciar, eu preciso de uma seta. Legal. Então, eu vou inserir aqui aquela seta. Claro que eu preciso que a seta aponte aonde está indo a operação. A operação está começando no início
e indo para, no caso, o local onde tem os dados, os elementos. Eu vou então agora prosseguir. Se eu já tenho o cartão e a senha, eu preciso fazer o que agora? Eu preciso fazer uma operação, eu preciso processar essas informações. Eu forneci a senha. Eu preciso então processar essa senha. Qual que é essa senha? No caso, processar esse cartão e processar essa senha. Então eu posso fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um retângulo, que é o símbolo de processamento. Esse retângulo vai ser o símbolo do processamento. Vou colocar aqui. Olha só, vou puxar aqui. Isso, centralizei. Agora eu vou adicionar aqui o cartão. Vamos dizer que o cartão mais a senha, ele tem que ser verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui. Qual será o processamento? Cartão mais a senha. O computador fez a leitura dos dados, eu forneci esses dados aqui. Ele leu e agora vai processar. Fazendo o quê? Cartão mais senha. Eu vou colocar aqui a setinha de novo para que seja entendido que está sendo processado daqui para cá. Ok? Prontinho. Então eu comecei. Agora eu estou aqui no local onde eu forneci os dados. E agora vem para processamento. O computador processou o C e o mais o S. C, que representa o cartão, que pode ser qualquer um, e a senha, que é representada por qualquer uma, que seja ABC, que seja 1, 2, 3. Isso são variáveis, não são informações, não são dados definidos, são dados variáveis. Tá? Pode ser qualquer um, tanto o cartão quanto a senha. Depois disso aqui, o que acontece? O sistema ou o computador, no computador, esse processamento, o dado que ele, a informação que ele me fornece, primeiramente é se é verdadeiro ou falso. Eu preciso saber se o C mais o S é verdadeiro ou é falso. Mas como assim, Eder? Eu preciso saber? O computador precisa saber? Ele precisa saber se o cartão mais a senha combinam, dão certo. Se o cartão, aquela senha, é correspondente àquele cartão. Se o C, o cartão, mais a senha, que é o S, for verdadeiros, ou seja, corresponder um ao outro, então eu terei o sim, a liberação para que o cartão, para que eu retire o extrato bancário. Então eu vou aqui, qual caractere eu vou utilizar? Eu vou utilizar este aqui. Qual é o símbolo, aliás? O símbolo será esse. Nesse símbolo aqui, eu vou identificar se o cartão mais a senha são verdadeiros. Ou seja, aquela senha corresponde ao cartão. Eu vou dizer que se não, uma opção, se sim, ele vai em outra opção. Eu tenho o verdadeiro ou falso. Eu vou inserir aqui um símbolo para corresponder ao verdadeiro. Olha só. Esse aqui, ele vai corresponder
ao sim. Então, eu já vou colocar aqui, tá? O verdadeiro, sim. Sim. Olha só. Então, para corresponder ao sim, eu tenho esse. Para corresponder ao não, vou puxar um outro aqui. Para corresponder ao não, vou puxar esse aqui. Ok? Depois a gente ajeita aqui direitinho. Esse corresponde ao não. Aqui. Não está certo. A senha está errada. Ou não tenho cartão. Então, não continua o processamento. Não dá continuidade ao algoritmo aqui. Ele vem para onde? Então, ele vai para onde? Éder, para onde ele vai a partir daí? Ele vem para cá. Por quê? Eu vou ter que fornecer a informação de novo. Então, ele vem para cá. Olha só. Eu vou fornecer a informação de novo. Se no caso tiver certo, eu vou fornecer o resultado, que pode ser impresso ou pode ser em uma visualização na tela. Para ser impresso, é este aqui, ó, saída impressão. Este aqui é saída na tela. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar na saída impressão. Então, vamos lá. Saída impressão. Vou inserir. E vou selecionar o saída impressão. Ok, esse símbolo aqui. Ele vai imprimir o quê? O que foi que eu pedi? Eu pedi para ele imprimir, eu quero que ele imprima para mim o extrato daquela conta. Para mim imprimir o extrato daquela conta, né, eu vou ter aqui o extrato da conta. Eu posso colocar o símbolo para visualizar na tela. Tudo bem, sem problema. Posso. Para visualizar na tela. Só porque eu coloco aí outro símbolo. Ele representa outro símbolo. Ah, terminou aqui, professor? Eu vou terminar aqui? Ou seja, esse aqui já é o diagrama completo? Não. Por quê? Porque eu preciso colocar o símbolo de fim. Se eu comecei aqui com início, esse símbolo ele vai corresponder ao fim para mim aqui embaixo. Tá? Aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui fim. Esse fim, tá? Ele vai chegar aqui. Olha só. Vou colocar o símbolo aqui, onde está o fim. Ok? Fim. Gente, a partir daí, eu cheguei ao encerramento do meu algoritmo. Tá? Então, eu tenho aqui prontinho o algoritmo do cartão e a senha para que eu possa obter um extrato. Lembrando que aqui eu não tenho, tá? Eu não tenho um limite de tentativas. Se eu tivesse um limite de tentativas, eu tenho que colocar outra opção aqui. Limite de tentativas. No caso, eu colocaria um T de tentativa. Tentativa é maior que 3. Se for maior que 3, eu vou colocar uma outra opção aqui para que ele encerre o processamento bloqueado. Tá? Mas eu vou colocar aqui por enquanto para vocês, para que você possa fazer várias tentativas.
Então, isso aqui, tá? Esse aqui é o processamento aonde eu tenho um loop infinito aqui, tá? E onde eu posso fazer tentativas, tá? Então, tentativas, o que seria isso aqui? São tentativas no final. Na apostila, nós temos esse ponto aqui, tá? Vou colocar aqui na tela, ok? Que aqui embaixo eu tenho aqui, tá? A decisão simples, né? Que no caso são as decisões. E aqui eu tenho a repetição, tá bom? Lembrando aqui, tá? Eu tenho esse símbolo de repetição aqui, ó. Esse é o símbolo de repetição. Só que pode ser aquele que eu coloquei para decisões, sim ou não, tá? Caso esse aqui é o símbolo utilizado para repetições. Mas eu posso utilizar aquele triângulo. Aqui também, olha só, com variável de controle. Neste caso aqui, eu peguei as variáveis de controle aqui. Que no caso aqui eu diria contador menor ou igual a 10. Então eu tenho outros processamentos aqui no final, né, para quando aprovado, quando reprovado. Esse aqui é para casos alunos, né? E eu tenho opções também em casos de diagrama de Chapin. Diagrama de Chapin, que é este aqui, ok? O diagrama de Chapin, como ficaria para a gente aqui nessa situação? Eu vou colocar uma outra situação em que ele não volta. Se eu digitar a senha errada, ele vai bloquear ou vai visualizar o extrato. Tá? Vai visualizar ou não visualizar. Vamos dizer então com o diagrama de Chapin. No diagrama de Chapin, eu vou inserir quadros. Porque qual é a diferença entre o diagrama? Eu não vou exigir de vocês diagrama de Chapin e tal, mas ele é mais fácil do que esse outro diagrama. Olha só como é. Então vamos dizer então que eu tenho esse diagrama. Eu vou começar aqui o diagrama com início. Ou seja, eu vou aqui colocar início. Depois desse início, eu tenho que fornecer o quê? Os dados. Quais os dados que eu tenho? No caso, vamos ver dessa forma aqui, com uma conta bancária. Eu tenho então, aqui no início, eu tenho agora o valor, o caso aqui, o cartão e a senha são os dados que eu tenho. Agora eu preciso processar. Eu vou trazer aqui de novo e vou processar esses dados. Olha só. Processar esses dados, como assim? O C mais o S. Da mesma forma, vamos na seguinte. Ao processar, eu vou identificar quando verdadeiro e quando falso. Ah, tá. Como eu vou identificar? Se o C mais o S, ele é verdadeiro ou falso, então eu vou traçar aqui assim, ó. Eu vou colocar uma linha. Deixa eu pegar uma linha aqui. Eu preciso, então, ver se o C e o S é verdadeiro ou falso. Eu vou traçar uma linha aqui. Tá? Olha só. E deixa eu pintar ela de preto aqui para a gente ver ela. Isso. E eu vou inserir também essa linha do lado de cá.
Ok. Vou pintar aqui. Deixa eu pintar ela aqui. Aqui. Pronto. Eu tenho aqui, então, dois lados. Nesse lado, vamos dizer assim, eu estou aqui com o lado esquerdo. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Aí. Aí. Eu tenho, então, aqui, desse lado esquerdo, vou dizer que está certo, tudo está ok? Sim. Eu vou dizer verdadeiro, se está verdadeiro ou falso do lado de cá. Vamos colocar aqui assim, vou colocar aqui não, no caso, não. Né? Sim, não. C mais S, eu diria que C mais S é verdadeiro. Sim, C mais S é falso. Não. Se o C mais S for verdadeiro, né? No caso o sim, do lado de cá, então eu vou colocar aqui. Eu vou inserir um diagrama que vai ser, em um diagrama eu vou inserir uma reta aqui. Olha só, até aqui. Eu vou inserir uma outra até aqui, até aqui. Ou seja, eu inseri um lado e inseri o outro. Olha só, deixa eu descer um pouquinho, aí para me alinhar. Esse lado de cá, eu digo assim, C mais S é verdadeiro? Né? Ou seja, eles correspondem? Sim. Então, o que, que acontece? Eu vou imprimir o extrato. E não. Não é verdadeiro. Eu vou, então, não imprimir o extrato. E aí, vai encerrar. Então, eu vou encerrar. A partir daí, ou ele imprime ou não imprime. E encerra. Se no caso, vamos lá aqui, não imprimir o extrato. Vou imprimir o extrato e aí eu coloco aqui o fim. É bem mais fácil, tá vendo? É bem mais fácil do que o outro, olha só. Às vezes a gente olha essa figurinha feia aqui desse jeito, a gente pensa, né? A gente acaba preconceituando ela. Mas eu acho a de Chapin mais fácil. Ela vai ser só um retângulo, ok, mais fácil do que essa aqui, que eu vou ter que memorizar cada significado desses símbolos aqui. Tá? Lembrando que no Chapin aqui, nós não tivemos o retorno aqui, tá? A repetição. E lembrando também que ele está assim, tá? Dessa forma, mas eu utilizo normalmente esse símbolo aqui. É porque eu não achei ele aqui, tá? Ah, achei, agora achei, tá aqui. Esse símbolo aqui, ó. Tá? Então eu utilizo esse símbolo para sim ou não. Ok? Então eu tenho aqui não e aqui o sim. Tá? Pessoal, eu por hoje é só. Vou deixar para vocês um probleminha aqui básico para vocês fazerem todo o algoritmo, tá bom? Para mim, de uma forma bem simples. E aí
eu vou deixar no WhatsApp, tá? Esse probleminha para vocês. Ok? Vamos voltar aqui. Deixa eu fechar essa janela. Aí. Ok. Né? Temos aqui tudo que a gente comentou, né? Tá aqui na apostila. E nós vou agora aplicar para vocês a atividade. Por hoje é só. Por esse vídeo é só, tá? Nós encerramos por aqui. Na próxima aula eu vou passar algumas formas de processamento. Eu vou começar a entrar na linguagem C. Tá? Vou falar aqui, vou mostrar várias plataformas e nessas plataformas o uso da linguagem C. Obrigado a todos.